O cristão perde a salvação ou não perde a salvação? Eis a questão. Meu nome é Diego Gomes, seja bem-vindo ao nosso canal Crescendo em Sabedoria e Graça, e fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos tentar conhecer um pouco mais desse universo da soteriologia, ou processo de salvação. A pergunta de fato que mexe com muitas cabeças é: eu sou salvo, uma vez salvo para sempre, eu posso perder a salvação? Não perco, não perco? Se perco, posso ser salvo de novo? Perco hoje, acho amanhã? Como é que funciona essa história? A ideia aqui é tentar descomplicar um pouquinho essa confusão teológica, né? Bom, um cristão então perde a salvação? A resposta curta e direta é sim e não. Mas aí eu achei que tivesse descomplicando, parece que eu estou complicando mais. Na verdade, sim, eu não posso pensar em perder, tá? Do mesmo jeito, sem avaliar o contexto. Por exemplo, ninguém sai de casa disposto a perder uma chave, por exemplo, né? Então eu não posso pensar em perder no sentido de alguém que sai de casa perde uma chave, ou da mesma maneira como alguém que sai, aposta um dinheiro e perde. Entende que os dois são perder, mas não são a mesma coisa? Então a gente precisa partir por aí. Por isso que eu não gosto um pouco dessa palavra perder. Ela fica um pouco muito que à mercê do contexto, tá? E outra coisa é a ideia do cristão. Se eu ficar sentado em uma garagem durante anos da minha vida, eu não vou me tornar um carro, certo? Da mesma maneira, um cristão ou uma pessoa que vai à igreja é um cristão, se torna um cristão. Um cristão é muito mais do que isso, entende? Então, o fato, simplesmente, a gente precisa, antes de responder, entender um pouco dessa ideia de perder e o conceito de cristão, tá? Vamos lá. Vamos partir do pressuposto, então, que eu sou um cristão de fato, eu recebi Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, eu creio, né, eu deposito a minha confiança nele. Eu posso perder a minha salvação? Eu faço a seguinte pergunta: eu posso perder algo que não é meu? Eu posso perder alguma coisa que não foi dada por mim no sentido da salvação? Por quê? Porque assim, nós somos feitos novas criaturas, e esse processo ele não vem da gente, é uma ação de Deus. Para mim dizer que eu perco a salvação nesse sentido, eu tenho que fazer com que a ação de Deus tenha uma reviravolta, tenha que voltar, né? Por exemplo, se eu sou nova criatura, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, para um cristão perder a salvação nesse sentido, a nova criatura deveria ser cancelada, revertida, deveria ser feita de novo a velha criatura, entende? Tem a questão da remissão também. O cristão ele é redimido. Então, o que significa redimido? Resgatado, houve um preço, né? Então, para o cristão perder a salvação nesse sentido, é como se aquilo que Deus pagou fosse revogado, né? É como aquilo que o preço que Deus pagou, o sangue de Cristo não valesse mais, né? É estranho pensar nisso, porque a ação de Deus, a Bíblia diz que ela é única, constante e uma vez por todas, né? O cristão também, ele traz uma ideia de ser justificado. O que é ser justificado? É ser tornado justo. Ele não é justo e alguma coisa de fora o transforma em justo, né? Então, quando o cristão perde a salvação nesse sentido, essa ação de Deus precisaria desdeclarar a justiça dele, entende? Então, por isso que é meio estranho dizer que o cristão perde a salvação. Nesse sentido, entende? É uma promessa eterna, divina, de que aquele que clama o nome do Senhor tem a vida eterna, e a vida eterna é Jesus Cristo, né? Então, se o cristão tem a promessa
de que viverá para sempre, como Deus pode quebrar a promessa se a natureza de Deus faz com que ele cumpra as promessas dele, né? Então, o cristão tem a garantia da glorificação. Pensa bem, eu estou falando do cristão, aquele que crê em Jesus, que deposita sua esperança em Jesus Cristo, tá? Romanos 5:1 vai dizer que foram predestinados e também foram chamados, e esses que foram chamados foram justificados, e os que foram justificados também serão glorificados, né? Então, para o cristão perder a salvação nesse sentido, Romanos 8:30 não pode estar falando muito bem a nossa língua, entende? Porque se eu for justificado, como pode então eu não ganhar a glorificação, né? Então, assim, percebe que essa doença não dá para responder simplesmente com sim ou não. Por isso que eu comecei o vídeo dizendo que a resposta é sim e não. Porque nesse sentido, o cristão, que é cristão de fato, que ele não sai por aí, tropeça e perde a salvação, entende? Então, existem muitas alusões a esse tipo de coisa. Tem muita gente que fala que o cristão perde a salvação e recupera na frente e tudo mais. E a gente vai vendo daqui um pouquinho que não pode ser bem assim, né? Então, assim, nesse sentido, como uma ação de Deus, como uma coisa de Deus que não pode ser revogada, não, o cristão não perde a salvação, né? Tá, Diego, mas tu respondeu que sim, que não, então quando é que o cristão perde a salvação, né? Na verdade, a gente precisa daí tirar a questão do cristão do meio, né? No começo. Por quê? Porque Mateus 10:33, as palavras de Jesus vão dizer que se aqueles que me negarem diante dos homens, eu os negarei diante de Deus. O que isso está dizendo? Está falando que a incredulidade no receber a mensagem pode condenar você, entende? Então, assim, antes eu posso não crer em Jesus e é uma escolha, entende? Tem suas consequências e é uma escolha, né? Mas eu posso crer em Jesus e depois de crer em Jesus abandonar, perder a salvação. Perder é um sentido muito estranho, como eu disse antes. Eu prefiro chamar isso no sentido de que eu estou rejeitando, né? Eu posso rejeitar a salvação em Cristo antes de crer nele, quando a verdade me é revelada, quando a verdade me é apresentada, ou eu posso rejeitar no caminho, eu posso negar no caminho, né? Por que no caminho? Porque quando a gente fala de soteriologia, quando a gente fala nesse sentido amplo da salvação, a ideia de que a gente foi salvo, está sendo salvo e seremos salvos no futuro. Então, nesse processo de estarmos sendo salvos, a gente pode simplesmente amar o mundo mais do que amar a Deus, tá? É o que a gente vê o exemplo de Demas, por exemplo, em 2 Timóteo 4:10. Paulo fala desse cara, ele fala em outros versículos também que Demas o acompanhava, e 2 Timóteo 4:10 vai dizer que Demas abandonou a fé, ou seja, amou mais o mundo e foi para um lugar que estava longe do campo missionário. 2 Pedro 2, de 20 a 22, vai falar de uma coisa bem interessante. Eu quero ler esse texto com você. 2 Pedro 2, de 20 a 22, na NVI, que eu gosto. Vamos aproveitar aqui. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu escapei das contaminações do mundo por meio de Jesus Cristo. O que isso significa? Salvação. Eu encontro-me de novo nelas enredado e por elas dominado. Ou seja, eu me vi livre e agora eu estou enredado naquilo que eu me vi livre, né? O meu estado, diz o versículo, que é pior do que do princípio, né?
E o versículo 21 ainda vai dizer assim: teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, não tivesse conhecido Jesus, do que, pois, o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Que santo mandamento é esse? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo, receber, conhecer, amar a Jesus Cristo, né? Então, versículo 22, confirma-se neles o verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu vômito, né? A porca lavada voltou a revolver-se na lama. Então, nesse processo de santificação, nesse processo onde eu estou sendo salvo, onde eu sou um salvando, né? Eu posso simplesmente abandonar a fé, amar mais o mundo do que a Deus, e nesse sentido, eu perco a salvação. Eu não gosto da palavra perder, eu gosto da palavra rejeitar, porque isso impõe sobre mim, como é que eu vou dizer? Impõe sobre mim responsabilidade, entende? Então, como Demas, né? O próprio livro de Hebreus, tá? O próprio livro de Hebreus, ele é escrito numa conotação onde o tempo todo, tá, encoraja cristãos de origem judaica a permanecerem firmes na fé em Cristo. Por causa de perseguições, pressões, o povo estava comprometido a voltar para o judaísmo, né? E o autor de Hebreus, então, ele apresenta Jesus como superior a Moisés, aos profetas, aos anjos, ao sacerdócio levítico, né? Então, isso mostra que Hebreus fala sobre um esforço em permanecer na fé. Quando a gente fala de esforço, quando a gente fala de salvação, a gente precisa ter em mente que existem doutrinas da soteriologia, tá? As doutrinas para a salvação vão falar, por exemplo, de propiciação, expiação, vão falar também de justificação, vão falar especialmente de regeneração, vão falar de santificação. E nesse meio da santificação, uma coisa muito interessante, que é o que nós chamamos de perseverança dos santos. Nós vamos encontrar um monte de versículos falando sobre a perseverança dos santos. Esse não negar a fé, entende como essa questão de perder a salvação, a gente não pode tratar ela de uma maneira muito simplória. É preciso analisar, é preciso ver, é preciso identificar, né? Então, uma pessoa pode rejeitar a Jesus? Pode, antes de conhecê-lo, durante o processo de conhecê-lo e mesmo depois. Porque existe a ideia dessa perseverança dos santos. Isso faz parte da soteriologia, ou melhor, desse processo salvífico da fé, né? E a ideia é que é muito forte o texto de Hebreus 6, por exemplo, que diz o seguinte: aqueles que experimentaram da luz, saindo da luz, não podem retornar. O que isso significa? Que se eu sou de fato salvo em Cristo Jesus, e eu rejeito a salvação, e eu rejeito Jesus, com todas as letras, eu não tenho mais como voltar a Cristo, porque Hebreus vai ser claro quando diz que isso é impossível acontecer. Ou seja, aquela ideia de que eu tropecei, caí, perdi a salvação, mas amanhã eu me arrependo e reconquisto a salvação, isso não é bíblico. A questão é que enquanto eu for perseverante na fé, os pecados que eu vier a cometer serão acidentes, mas cuidado com aquilo que a gente chama de maldade, a maldade do nosso coração, a iniquidade. Quando eu
simplesmente não sou vigilante. Eu negligencio a minha vida cristã na prática, no meu comportamento e na minha mente. Eu posso fazer proliferar a iniquidade dentro do meu coração até o ponto que eu já não tenha mais consciência do que é certo e errado. Até o ponto de eu ter que ser até mesmo tratado como publicano, como o caso daquele rapaz em 1 Coríntios que queria casar com a própria mãe, eu acho, ou com a própria sogra, não lembro agora. Então, entende? A gente precisa tomar cuidado com isso. Ninguém está exime de abandonar a fé. Agora, tratar a salvação como algo que tu perde, conquista, é leviano. Então, a questão é, você creu em Cristo, permaneça fiel a Cristo. E ser fiel não é questão de dinheiro, é ser fiel como num casamento, num relacionamento, né? Ser fiel a Cristo. Deuteronômio 6 vai dizer que é o Shema, né? Vai dizer somente há um Deus, né? E se eu creio nesse Deus, se eu deposito a confiança nesse Deus, dificilmente ele vai me jogar fora. Ainda que eu erre e me arrependa e tudo mais, entende? Então, eu posso perder a salvação? Sim e não, né? Toma conta do teu coração, porque dele procede a tua vida, diz Provérbios 4, certo? Eu sei que ficou um pouco longo o vídeo, mas Deus te abençoe, fica na paz, o conteúdo é extenso. Não deixe de curtir o vídeo, de comentar e de repassar o vídeo aí a quem você entende que precisa dessa palavra, né? A questão é, você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o teu Espírito confirma com o Espírito Santo que você morará no céu, né? Isso é promessa, né? E os meus erros, Diego, se eu sou cristão, os meus erros, ao errar, o Espírito Santo vai me convencer do que é errado, e aí eu me arrependo, e aí eu volto a Cristo. Nesse sentido é a vida do cristão, né? Aquele que crê em Cristo e deposita a sua confiança em Jesus Cristo. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo. Até mais.